Bora estudar. O assunto de hoje, projeto de texto. Aquela partezinha que você não pode dispensar de apresentá-la com perfeição. Afinal de contas, é ela que vai mostrar que você foi sistemático, conseguiu selecionar, organizar, etc. Tudo em prol de um texto de qualidade, que é isso que a banca examinadora espera. Então, a gente vai aqui verificar os aspectos relacionados ao projeto de texto, a todo o passo a passo que você vai precisar mesmo, que você precisa seguir, tá certo? Então vamos primeiro aqui entender essa questão do projeto de texto, né? Para alcançar a excelência na redação, você não tem outro caminho a não ser a adoção da estratégia, projeto de texto estratégico. Em primeiro plano, você deve fazer o quê? Montar um esquema. E é isso que eu vou mostrar a você hoje aqui nesse vídeo. É o esquema. Como é que você projeta esse passo importante? Como é que você monta esse projeto de texto, certo? É exatamente pensar em que ordem eles vão aparecer, quais são os pontos que você vai destacar. Você vai perceber isso aqui no projeto que eu tenho aqui preparado para você conhecer, tá bom? Então, o ponto de partida, como você está vendo aqui na partezinha aqui do centro, né, é a identificação dos tópicos principais da linha de argumentação. Tudo começa lá na introdução. Repito, a introdução é o mapa do texto, tá certo? E você vai pegar essa linha de argumentação que aparece lá em duas frases, você já sabe disso, né? Vai trabalhar no desenvolvimento, cada um no seu parágrafo, tá certo? Vai também analisar, tá certo? Os textos motivadores da prova, claro, né? Para fazer aí as conexões que são necessárias, para você conseguir preparar esse intercâmbio entre as disciplinas, entre as áreas do saber, e assim você vai, de fato, apresentar-se como um redator que preparou um projeto estratégico. Além de tudo isso, né, que foi mencionado, você tem que criar uma estrutura lógica de forma que você demonstre que o texto progride. Ou seja, ele parte de um ponto, vai para o seguinte, Não é assim, começa no 1 e passa para o 3. Não. Começa do 1, passa para o 2, passa para o 3, e o texto vai crescendo em qualidade, em conexão, tá certo? Então, a gente tem que realmente pensar no modelo. Aqui eu coloco assim, ó, você recomenda-se a adoção de um modelo de organização flexível, que possa ser ajustado durante a preparação do exame. Então, o que eu vou aqui mostrar para vocês é exatamente um projeto relacionado ao tema os riscos da obsolescência programada no contexto brasileiro. Então, como é que você faria esse projeto de texto? Primeiro ponto que você tem que trabalhar é entender qual vai ser a tese. Qual é a minha tese? No caso aqui, suponha que eu vou escrever essa redação, eu teria como tese a seguinte informação: combater a obsolescência programada para promover a sustentabilidade e proteger os consumidores brasileiros. Eu teria essa teoria, tá certo? E como é que eu poria isso em linha de argumentação? Eu iria apontar o seguinte, que as grandes empresas priorizam o lucro e o governo falha em implementar regulamentações eficazes. Note que eu estou relacionando a questão da sustentabilidade lá da tese e proteção dos direitos dos consumidores, né, eu relaciono com a linha de argumentação. As empresas priorizam o lucro, tá certo? E o governo falha em implementar regulamentações. Se você perceber, existe sim uma relação lógica mostrando o planejamento do texto, tá certo? Aí nessa linha de argumentação,
que tem frases 1 e 2, eu vou trabalhar aqui, por exemplo, na ampliação do argumento 1, analisar como a priorização do lucro pelas grandes empresas resulta em produtos com vida útil intencionalmente limitada, gerando maior consumo e desperdício. Então, entende só isso. Eu pego e vou aumentando, eu vou deixando mais específica a linha de raciocínio e com isso eu estou fazendo o meu projeto de texto, tá certo? A linha de argumentação, a frase número 1 é a questão da prioridade. As grandes empresas priorizam lucro sobre a sustentabilidade, ou seja, priorizam o lucro em prejuízo, não estão nem aí para a sustentabilidade. É mais importante o lucro. Aí, para que eu possa argumentar, né, no meu desenvolvimento, eu tenho que fornecer o quê? Uma análise de como a priorização do lucro, né, ela realmente resulta em produtos com vida útil intencionalmente limitada. E isso vai gerar o quê? Maior consumo e desperdício. Nota que aqui no plano de texto eu já estou mostrando causa e consequência. Gente, isso é fundamental. Não adianta você ficar só preso a colocar informações, citação e não utilizar isso em prol do raciocínio de causa e efeito, relação de causa e efeito. Esse expediente, né, argumentativo é crucial, tá legal? Coloca isso na cabeça. E a ampliação do argumento 2. Eu vou comparar, né, porque assim, as frases eram: as grandes empresas priorizam o lucro sobre a sustentabilidade. Ok, ampliação do argumento 1 já foi dita. Agora, o governo falha em implementar regulamentações eficazes. Ampliação do argumento. Comparar a ausência de regulamentações no Brasil com exemplos internacionais de legislações que combatem eficazmente a obsolescência programada. Então, eu estou aí mostrando como é que eu, na hora de escrever, vou colocar isso em prática na argumentação. E, como solução, lembra, só consegue pontuação máxima na C3, tendo cumprido tudo, precisa que a proposta de intervenção esteja relacionada aos argumentos, ou seja, a linha de argumentação, as frases 1 e 2. Por isso, a proposta de intervenção das duas, ou você faz duas propostas e tenha o cuidado de uma estar com os cinco elementos, ou você faz uma só proposta de forma que os agentes interventores incidam nas duas questões apontadas, nas duas frases, né, que trazem a linha de argumentação. Então a solução que eu apresento aí seria implementação de políticas públicas que incentivem a durabilidade dos produtos, aliadas à conscientização dos consumidores e ao fortalecimento da economia circular. Então, você pode agora pensar assim: meu Deus do céu, como é que eu chego a uma coisa dessas? Bom, eu tenho uma resposta muito simples. Nós estamos no momento de treino. Treine, exercite. Não ache que é só construir a redação inteira e pronto. Você tem que, que trabalhar cada parte do texto com muita dedicação. Produza uma conclusão, faça um projeto de texto desses, pesquise sobre o tema da semana, faça o projeto de texto e verifique se você está assim, né, antes de escrever o texto, porque o projeto vem antes, se você consegue realmente trabalhar o todo. Faça um teste, pegue redações já passadas, né, redações que você já produziu, e tenta montar o projeto. Esse projeto que é super simples, para ver se você realmente atendia aos critérios, tá?
E, por fim, eu trago aqui para você uma introduçãozinha, né? Porque eu gosto de introdução, por quê? Porque ela é um mapa. Quando a gente lê como corretor, já sabe se o negócio vai ficar bom ou não vai. Introdução, contextualização temática, problemática, linha de argumentação. Um exemplo aqui seria a minha redação nesse caso. A obsolescência programada, prática de fabricar produtos com vida útil limitada para incentivar o consumo, gera sérios impactos econômicos, ambientais no Brasil. Aí você pode perguntar, mas cadê o repertório? Gente, esse é o repertório, é a definição. Definição também é repertório. Tá? Problemática. Nesse contexto, grandes empresas priorizam o lucro sobre a sustentabilidade, enquanto o governo falha em implementar regulamentações eficazes. Linha de argumentação, portanto, é urgente combater essa prática para promover um consumo consciente e proteger o meio ambiente. Tá vendo? O projeto de texto é o seu caminho de hoje em diante para redações mais sistemáticas, para redações mais organizadas. Depois, não tenha dúvida, desenvolvimento só cabe ampliação do argumento 1 e do argumento 2 e, na conclusão, retome a tese. Em outras palavras, faça uma paráfrase da sua tese e faça a proposta de intervenção. É isso que você tem de fazer e correr para o abraço, como diz, né? E ser feliz e ter produzido um texto realmente que funciona. Eu espero que você possa estudar cada vez mais e consiga ter sucesso a cada vez que você escreve uma alegria nova. Um abraço.